Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa palestrante, nossa irmã querida Neide, com o tema Trabalho. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada. Boa noite a todos. É maravilhoso poder estar aqui, né? É uma oportunidade de estar envolvida com pessoas, com a energia do ambiente, estar viva, estar saudável e tudo mais. Então, gratidão por tudo isso. Então, o tema da noite, ele é do capítulo 3, onde fala das leis morais, e nas leis morais nós vamos falar do trabalho, né? E lembrando que a finalidade principal nossa aqui nessa existência é o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Nós estamos aqui por conta disso. Então, já que nós viemos para esse plano com essa finalidade, é muito importante que façamos o melhor, que façamos esforços para que a gente realmente tenha dedicação em tudo aquilo que venhamos a fazer, né? E o trabalho, ele acaba tendo essa grande possibilidade de melhorar as nossas potencialidades. É através dele que nós conseguimos ser nós mesmos, conseguir dar o melhor de nós, mostrar o nosso outro lado. Agora, a história, ela mostra um lado diferente do que a doutrina espírita mostra para nós, né? Mostra que o trabalho, ele foi sempre tratado de uma forma como punição, como castigo. Tanto é que o termo trabalho, ele tem uma origem no latim da palavra tripoli, que significa 3 madeiras, né, que se utilizava para poder fazer o processamento do milho e utilizava-se também para poder fazer tortura nas pessoas, né? Então, digamos que eram essas 3 madeiras e essa aqui no meio, e que, além de fazer uso nas plantações, né, que os romanos mais utilizavam também para poder punir as pessoas. Então, a palavra trabalho, ela acaba assim tendo uma carga assim muito pesada, muito sofrida, muito de dor, né? E não de algo como nós hoje já passamos a ver. Nem todo mundo acha ruim, estou indo trabalhar, nossa, estou feliz porque consegui um trabalho, né? Mas nem sempre foi assim. Então, esse instrumento era utilizado de forma para aqueles menos agraciados por Deus. Então, é assim que as pessoas se sentiam, né? Então, trazia esse sinônimo de muita dureza, de coisa assim, muito ruim. Sem contar que tem também o outro lado, o lado da punição, né? Levando em conta que as pessoas passaram a trabalhar por culpa do Adão e Eva, né, que foi expulso do paraíso, aí eles tiveram que passar a se esforçar para poder conseguir o alimento, para poder conseguir abrigo, para poder viver de forma mais correta, né? E então ficou também como um pecado original. Então, começamos a carregar a questão do trabalho como um fardo muito pesado, muito ruim, muito difícil de ser levado, né? Então, esse pensamento acabou, de alguma forma, trazendo sempre muito desconforto, né? E a maioria da sociedade foi estruturada sempre com esse conceito de quem é militarmente mais reforçado, ou que tem um território maior, ou que tem mais finanças, né? Eles detêm o poder sobre os mais fracos, né? Então, nós podemos ver hoje o que acontece. Está acontecendo uma guerra,
mas quem acaba sofrendo mais são as pessoas menos favorecidas, que acabam tendo que deixar suas casas e tudo mais. E aí se juntam as nações mais poderosas, né, para motivar, incentivar e não apaziguar algo que está trazendo uma dor maior. Então, nós estamos vendo hoje, né, de forma assim, muito clara isso daí, né? Então, e todos acabam sofrendo muito por algo que podia não ser mais necessário né, nesses tempos, né, 2.000 anos depois da vinda do nosso Mestre Jesus, né? E a gente vê que nações inteiras sempre foram submetidas a trabalhos escravos, a muita dor, a muito sofrimento, né? Você assiste um seriado, você vê isso, você assiste um filme, você vê... Quer dizer, em N situações, você está vendo sempre o povo escravizado, né? E essa escravidão sempre ligada ao trabalho. Então, é sempre trabalho muito forçado. Você, por exemplo, sai daqui, vai conhecer um grande templo religioso em Recife ou em Salvador, algum lugar, aí você olha aquelas portas maravilhosas, aquelas paredes, aqueles monumentos, mas na hora que você olha como foi feito, você fala, meu Deus do céu, graça tem isso? Quanta gente sofreu, quanta gente deixou a vida aqui, quanta gente apanhou para poder oferecer aquele momento para as pessoas, né? Um momento lúdico, de contemplação, mas através da dor, né? Então, então você vê até as nossas paredes aqui da nossa casa. A gente viu na década de 80 em Cuiabá, sabe que as olarias viviam através da exploração do trabalho infantil. É totalmente legal, totalmente desumano. Então, assim, os exemplos estão muito próximos. Tá? Muito, então, a gente vê até assim, por exemplo, nessas paredes, aqui todo mundo, as pessoas que construíram essa casa aqui, elas não estão mais aqui entre nós materialmente, mas espiritualmente elas estão, mas foi um esforço bastante grande. Graças a Deus, nós sabemos a história dessa casa e nós sabemos que ela foi construída com boa vontade, com amor. As pessoas se dedicavam, vinham aqui, amassavam o adobo, foram construindo edificando esse templo, né? E que fazem mais de 70 anos que nós usamos, né? Quantas pessoas já passaram por aqui? Mas nós sabemos que em outros lugares não foi dessa forma, muitas igrejas, muitos templos, muita coisa, né? Então, passou a se ver o trabalho como uma perda de liberdade. Então, teve esse outro lado também, que muitos até hoje ainda olham o trabalho dessa forma. Estou perdendo minha liberdade. Estou indo trabalhar, estou perdendo a liberdade, sendo que é para pensar de forma totalmente diferente, né? E trazia, então, essa forma, uma coisa assim de inferioridade perante os nobres e tudo mais, né? Existe também uma outra forma, que é o de construir, de criar, que abre uma outra possibilidade também de trabalho, que também no passado se utilizavam. Tanto é que nós podemos ver que essas potencialidades, elas não tinham assim, por objetivo o ganho financeiro, né? Mas também se fazia pelo trabalho, e nós podemos ver isso em muitos trabalhos espirituais, muitos trabalhos artísticos, que passaram a ser dessa forma, né? Então, é aquilo que nós podemos assim dizer, a essência espiritual de tudo, né? Então, nós sabemos que existem trabalhos maravilhosos que foram feitos dessa forma, né? Então, o nosso pai nunca apoiou o não trabalhar aos sábados, né, da lei mosaica, por conta de que
Na espiritualidade, Deus continua trabalhando. Então, não existe por que não trabalhar. A partir do momento que nós passamos a ver o trabalho como algo prazeroso, algo que nos eleva moralmente, espiritualmente, que nos ajuda, que nos transforma, que nos transporta para outras esferas, né? E Bezerra de Menezes também, ele considerava que aquele médico que não queria atender no final de semana, ele não era um médico, ele era um negociante da medicina, né? Então, a doutrina espírita, ela nos mostra que não é só no plano terrestre que nós trabalhamos. No mundo espiritual, o trabalho continua. Então, um grande engano quando alguém disse, oh, morreu, vai descansar. Não, nós vamos dar continuidade às nossas tarefas. Por isso é muito bom sabermos escolher as nossas tarefas, fazê-las todas com muito amor, com muita dedicação, com muita boa vontade, porque nós vamos continuar, né? Então, não existe assim, eu tenho 70, 80 anos, não preciso aprender mais nada. Preciso aprender, sim, porque eu vou continuar. É só sair de uma porta e passar por uma outra. Então, muito importante estarmos sempre dispostos ao trabalho em todas as situações da nossa existência, né? E acaba, até nas esferas superiores, é um suplício verdadeiro não trabalhar, ou ficar sem fazer nada, para eles é uma tortura, né? Como é para nós, quando nós ficamos doentes, o simples fato de ficar deitado numa cama por muitas horas, às vezes uma semana passando mal, aquilo acaba nos incomodando, porque eu falo, nossa, eu estou vendo todo mundo sair, pega o carro, vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra, traz uma coisa, traz outra, e eu ali sem fazer nada. Então, é uma verdadeira tortura, principalmente para quem trabalha com prazer, que gosta de trabalhar, que faz com boa vontade e acaba se sentindo muito mal. E assim são os espíritos, né? Assim é no plano espiritual, quando ele, digamos assim, a entidade não teria nada para fazer, o que não acontece, né? Existe uma organização muito grande, né? Então, existe uma outra coisa que é bastante importante, que é o trabalho em grupo. Nós podemos dizer que uma das nossas grandes dificuldades é fazermos trabalhos em grupo. E é preciso que a gente faça um esforço até bastante grande para começar a aprender a trabalhar em grupo, mesmo com todos os perrengues que acontecem ali, porque no plano espiritual se trabalha em grupo, né? Então, a gente já pode estar desenvolvendo isso aí. Então, através do trabalho, criamos bons hábitos, construímos valores morais, espirituais, melhoramos os nossos relacionamentos, passamos a gostar até mais de nós, a termos até mais admiração, mais cuidado, mais respeito, mais tudo, né? E Kardec, um educador por profissão, ele entende que é o conjunto de hábitos adquiridos, somente uma educação bem entendida pode curar as chagas sociais da desordem. Ou seja, o trabalho ele tem a grande capacidade de consertar tudo. Numa sociedade onde as pessoas ficam literalmente à toa, nós podemos ter certeza que são pessoas que, num futuro muito próximo, vão dar problema. Nós podemos ver até países onde o governo dou isso, dou aquilo, vai dando tudo, vai entregando tudo, e a pessoa começa a não fazer nada, daqui a pouco essa pessoa está com sérios problemas, né? Então, e o nosso Mestre Jesus, ele veio à carne para servir e não para ser servido. E olha, o termo servir, serviço, hoje ele já passou até ser mais utilizado, né? Nós podemos dizer assim, você vai numa repartição pública, a pessoa fala assim, o serviço tal,
ou então eu não posso nem dizer assim, meu funcionário, o meu colaborador. Então, a palavra empregado, serviço, ela já está entrando em desuso. Nós podemos ver que são serviços prestados. Eu presto um serviço, minha empresa é de prestação de serviço. Então, nós passamos a mudar. E isso tem acontecido no nosso dia a dia. Ainda utilizamos o trabalho, a palavra trabalho? Sim, mas não com a mesma carga que se usava, e não com o mesmo pensamento que se usou durante muitos e muitos anos. Então, hoje a gente consegue ver isso de uma forma bem mais suave, né? E quando nós falamos em trabalho, nós vamos ter que entender que trabalho não é só esse aonde eu construo alguma coisa, onde eu conserto alguma coisa, onde eu vou para a cozinha e faço alguma coisa, ou eu lavo uma roupa, mas entender como trabalho quando nós estamos com o outro, o trabalho espiritual, o trabalho artístico, o trabalho de ajuda, o trabalho de ouvir o outro, o trabalho de estar com o outro, de estar com o pensamento voltado para o outro. Então, tem N formas de trabalhar, né? Então, não existe ninguém que pode dizer, esse aí não precisa trabalhar. Todos têm as mesmas oportunidades, né? Então, esse trabalho material, ele é muito importante, ele acaba, de alguma forma, nos moldando, né? Nos ajuda muito, porque nós acabamos até nos transformando por conta do nosso trabalho. Às vezes você não sente vontade de sorrir muito, mas entra num trabalho que tem que fazer um atendimento e tem que deixar um sorriso, né? Eu não estou com vontade de sorrir, mas eu preciso sorrir, porque o meu trabalho precisa isso de mim, ou então eu não sou muito simpática, mas naquela função que eu estou desempenhando, eu passo a exercitar esse lado que não é muito forte em mim. Então, o trabalho ele tem essa grande mola propulsora. Então, essa prestação de serviço me presta também o grande favor de me fazer crescer, de me fazer transformar, de me fazer me diluir mais, de me entregar mais, de me doar mais, né? Mas, assim, esse é um trabalho que nós precisamos fazer para a nossa sobrevivência. Eu preciso ir em algum lugar trabalhar, trazer um dinheirinho, comprar minha comida, pagar minha casa, pagar meu combustível, me deslocar, comprar minha roupa. Então, essa é uma necessidade, é um trabalho necessário. E nós podemos dizer que ele está mais na nossa horizontal, que nos ajuda a crescer, sim, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a transformar. Mas existe um outro trabalho que ele é tanto quanto mais importante, que é o nosso trabalho espiritual, é o nosso trabalho abnegação, é o nosso trabalho doação, é aquele que eu faço sem ganhar dinheiro. Eu não estou por conta do dinheiro, eu não estou por conta que eu tenho que levar alguma coisa na minha casa, ou que eu tenho que me vestir, mas eu tenho que fazê-lo porque eu tenho necessidades espirituais. Então, eu preciso me doar, eu preciso tirar um pouquinho de alguma coisa de mim, mas nem que for um pouquinho, nem que eu ache que aquela coisa não é lá muito boa. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Tem. Se você ficar quietinho e ouvir uma pessoa, você já está dando muito, está fazendo uma doação imensa. Ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, ouvir um idoso, ler uma página de um livro, pegar no telefone e ouvir uma pessoa, né? Porque a nossa tendência, automaticamente, nós falamos, e quando nós falamos muito, nós ouvimos muito pouco, né? Então, existe essa necessidade desse crescimento, que nós podemos dizer que é o crescimento no sentido vertical. Então, na horizontal, eu vou manter a minha família,
a minha vida, as minhas necessidades, mas o trabalho verdadeiro, o trabalho que eu consigo transportar para o plano espiritual, é o trabalho de entrega, de doação, de abnegação. Porque esse outro, olha, eu lavo louça todo dia. Eu vou desencarnar e a louça vai ficar lá para alguém lavar. Lavo roupa, vou para o meu trabalho, alguém vai fazer meu trabalho, eu sou substituível. Se daqui 2 dias eu não estiver mais aqui, alguém vai continuar, alguém vai fazer comida para o marido, alguém vai cuidar da casa, as coisas vão continuar acontecendo. Agora, o trabalho verdadeiro, o trabalho que eu levo é aquele que eu me predisponho a me doar. É difícil? Não. É o trabalho mais prazeroso de todos os trabalhos que existem. Podem ter certeza que o mais gostoso é esse. Você não ganha nada financeiramente, mas traz alegria, traz prazer, traz alguma coisa assim que é muito grande e que não, quem faz, quem está habituado a visitar uma criança doente num hospital do câncer, quem está habituado a ir num abrigo de idosos, quem está habituado a assistir qualquer pessoa, sabe o quanto isso é bom e o quanto isso faz bem. Então, esse é o trabalho que nós conseguimos transportar na nossa bagagem para o mundo espiritual. O outro vai ficar, é bom porque vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos dele, é uma necessidade porque nós ainda habitamos um mundo de provas e expiações, então faz parte dele essa necessidade, né? Então, sempre lembrando que nós crescemos no sentido vertical e o outro no horizontal. Mas eu preciso do vertical, sim. Eu devo fazer os dois. Eu tenho só meia hora. Faz só meia hora. Eu tenho 2 horas na semana. Faz 2 horas. O importante é começar. Porque depois, quando o trabalhador está pronto, o trabalho começa a aparecer. E qual é o nosso grande perigo? É o tal do ócio, é o não fazer nada. Mas não é aquele não fazer nada quando a gente se predispõe a descansar um pouco, a ver um filme, a fazer um relaxamento, a fazer uma caminhada, a fazer alguma coisa que nós gostamos de fazer. Isso é saudável, é importante que façamos isso. Diferente daquela pessoa que não faz nada, que sempre espera que o outro faça tudo para ela, né? Então, nós podemos ver que a pessoa que é muito ociosa, o que acontece com ela? Ela acaba, assim, se estressando, tendo problemas de ansiedade, de estresse, né? Então, um grande engano achar que não fazer nada é saudável. Não, é o contrário, fazer nos faz melhor. Uma outra coisa que é importante é que, às vezes, tem pessoas que elas até faz de conta, sabe aquela pessoa que tem um trabalho em algum lugar, lá ela dá uma enroladinha no serviço dela, ela até podia fazer mais, mas ela dá um jeitinho de empurrar o trabalho para outra pessoa fazer. Ela sabe que é dela, mas não fica muito preocupada em desenvolver o trabalho. Aí chega o horário de ir embora para casa, vou ficar aqui enrolando um pouquinho mais. Eu vou enrolar um pouquinho mais, porque assim eu não tenho que chegar em casa. Quando eu chegar na minha casa, alguém já fez a janta, alguém já organizou, alguém foi buscar filho na escola, alguma coisa assim. Então, tudo isso é muito perigoso, é muito importante que estejamos sempre atentos se nós não estamos desviando a nossa função. Eu vim aqui para fazer, então eu devo fazer. Se nós não tivéssemos o trabalho, nós estaríamos como crianças, numa constante infância, nós não íamos crescer, porque o trabalho acaba nos ajudando a desenvolver mais a nossa mente, nós conseguimos ficar mais atento a muita coisa, desenvolvemos N potencialidades, e sem contar
que o trabalho é uma grande oração. Quando nós estamos fazendo um trabalho e nós estamos colocando amor naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos em oração. Então, necessariamente, eu não tenho que estar parado, conversando com Deus, mas eu posso estar fazendo um bom trabalho que estarei fazendo a mesma coisa. E a espiritualidade amiga nos coloca que o nosso grande perigo não é o momento perigoso para o cristão decidido é o ócio, e não o sofrimento, nem a luta áspera. A luta nos ajuda, as dificuldades nos faz crescer, mas o ficar sem fazer nada ali, paralisado, acaba sendo um mal muito grande que nós fazemos para nós mesmos. Então, esse é o grande cuidado que nós temos que ter, né? E fica aqui alguns questionamentos, né? Se no mundo espiritual existe necessidade de trabalho, sem dúvida nenhuma, nós só vamos continuar, nós vamos dar continuidade ao trabalho, né? Aqui, e conforme o mundo em que habitamos, a necessidade do trabalho. Aqui nós temos alguma coisa mais corpo a corpo, que exige realmente esforço, dedicação e tudo mais. Mas por conta das nossas necessidades, nós temos necessidade de proteína, de carboidrato, necessidade de dormir, de beber água, de vestimento e tudo mais. Mas nos outros planos mais elevados, os trabalhos, eles são na medida da necessidade daquele plano. Então, ele passa a ser diferente. Não é que vai deixar de acontecer, ele vai acontecer, mas de uma forma diferente dessa nossa, né? E vai ser sempre um grande sofrimento ficar sem fazer, né? Então, lembrando aqui que na natureza tudo trabalha, né? Se nós colocarmos atenção nos animais, os animais estão fazendo a função dele, né? Eu posso falar do meu cachorrinho lá, que ele levanta cedo e vai ajudar o rapaz a tirar leite, daqui a pouco ele volta, ele vai atrás do rapaz que pega o cavalo e vai e volta, aí ele dá a descansadinha dele na hora do almoço. Eu falo, nossa, é um trabalhador, ele não tem nem salário, mas ele trabalha o tempo todo. A outra, que é a Gaia, é diferente, ela quando vê ele pegar a moto, ela corre atrás, porque ela gosta de velocidade, então ela corre atrás dele porque ele vai ouvir a água, ele vai num lugar mais longe fazer um serviço. Então, eu fico vendo que os dois bichinhos trabalham. E na natureza, tudo trabalha, as aves, distribuindo semente pelo planeta. Não existe nada que está parado. E é tão impressionante que, por exemplo, durante o dia a gente vai, pega uma enxada, carpe ou roça, sei lá, faz alguma coisa, ou pega fogo, ou queima. Quando chega à noite, daqui a pouco já começa alguma plantinha, dá um jeitinho de se levantar e continuar a função dela. Então, o tempo todo o nosso planeta está se consertando, se arrumando, se refazendo. O tempo todo, ele não para nunca, a natureza não para, está sempre para nos servir. Todos, o sol, a lua, as estrelas, está tudo em movimento, tudo para a nosso favor. Então, imagine, quem somos nós para dizer que não devemos trabalhar ou não devemos servir ao próximo, né? Ou se permitir desenvolver essa grande oportunidade, né? E dando só uma fechada, né? Porque assim a gente acaba vendo o capítulo todo, né? Aí tem a pergunta aqui se cabe aos filhos a obrigação de cuidar dos pais, né, de trabalhar pelos pais, sem dúvida nenhuma. Os pais deram tudo que podiam dar para os filhos, então cabe aos filhos dar o melhor deles, né? Por isso
existe esse amor filial, para que haja esse equilíbrio. Primeiro eu recebo, depois eu me entrego, e é importante que sejamos este exemplo vivo, porque hoje eu tenho uma certa idade, daqui a pouco eu tenho bastante, então se eu não cuidei dos meus pais agora, será que meus filhos vão querer cuidar de mim? Né? Então, se você entra num diálogo, às vezes, mais profundo com uma pessoa idosa, muitas vezes a gente acaba ouvindo deles, assim, meus filhos não cuidam de mim, mas se você for fazer uma retrospectiva, não são todos, né? Mas alguns não cuidaram devidamente dos filhos ou não tiveram essa grande preocupação, né? Uma outra coisa que eu considero importante é o cuidado que os pais devem ter de estar desenvolvendo nos seus filhos, com bastante sabedoria, a questão do servir, do serviço, do trabalho. Por quê? Para que ele passe a se considerar importante em todo esse conjunto, em toda essa obra, e não ser aquela pessoa que não tem importância nenhuma, está lá com 16, 17 anos, não faço nada, não trabalho, não desenvolvo trabalho nenhum, não se sente útil, não se sente importante e acaba gerando uma série de problemas para ele mesmo. Então, cabe a nós estarmos estimulando. Não ficou muito bem feito, não tem problema, fez uma comida, não ficou gostosa, vamos comer do mesmo jeito, né? É uma forma que nós temos de estar estimulando os nossos filhos ao serviço, porque é necessário. Hoje eu posso trabalhar com os meus filhos, mas amanhã talvez não, né? Então, termos sempre esse cuidado, né? Vixe Maria, deixa eu assustar vocês aqui. Então, o que eu queria assim, passar para vocês... Espera um pouquinho só, ver se eu não me perdi aqui. Então, é muito importante nós termos assim, a coragem de sair do nosso mundo e entrar um pouquinho no mundo do outro, porque aí nós temos como fazer os dois trabalhos. Eu faço o trabalho material e faço o trabalho doação, eu faço o trabalho entrega, mas eu tenho que ter coragem de chegar para o outro e perguntar como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer, como eu posso colaborar com você. E muitas vezes a pessoa vai ficar quieta, às vezes por 1 minuto, 2, 3, 4, 5, mas chega uma hora que a pessoa pode dizer, olha, estou precisando só falar um pouco. Tá bom, então vamos te ouvir. Então, dessa forma, nós já vamos desenvolvendo esse trabalho verdadeiro, que é o trabalho de ajuda ao próximo. Podemos fazer em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa família, na rua, quando estamos passeando, ou num lugar específico, né? Num lugar específico é bom? É ótimo, porque nós acabamos até aprendendo mais, porque, de alguma forma, nós acabamos criando mais vínculos, e isso é importante. Nós ganhamos, né, um livro aqui de Jerônimo Mendonça. Ele viveu durante 50 anos, ele foi considerado o gigante deitado, né? Por quê? Porque as palestras dele, todos os trabalhos que ele desenvolveu foi deitado numa cama. Então, a cama era levado até a casa espírita, até o lugar onde ele ia desenvolver o seminário, as palestras, né? Então, ele também trabalhou, né? E uma coisa importante que eu acabei aqui, só lembrando dele aqui, é que todos podem trabalhar. Imagine, uma pessoa que tem uma deficiência nas pernas, ela tem as mãos, se ela tem nas pernas, nas mãos, ela tem a boca, ela tem os ouvidos, sempre tem algo que ela tem como prestar um serviço.
E se nós observarmos, até uma pessoa que está na rua, na condição de mendigo, ela também está trabalhando, porque ela está mostrando para nós o que é aquela vida, o que acontece, como nós podemos aprender. Então, sem que ele saiba, ele também está prestando um serviço para nós. Então, todo mundo, todos nós estamos interligados um ao outro, sempre, o tempo todo. Não existe eu sozinha. E eu dependo de todo mundo o tempo todo, desde a hora que eu coloco o meu pé no chão, eu já vou para o fogão, eu já vou depender do gás, eu já vou depender da água, eu já vou dependendo de tudo e de todos o tempo todo. E eu vou ler só um trechinho daqui, ó, nas pegadas de um anjo, sobre o trabalho. O trabalho é a mola mestra do progresso. Indubitavelmente é a mais bela oração da alma. Em tudo, vemo-lo, em sua dinâmica eterna e transcendental, desde o minúsculo verme perdido nas entranhas do solo, às galáxias do infinito distante. Tudo é movimento, crescimento e ação. Trabalha o orvalho singelo, atendendo à sede da flor. Esta, por sua vez, esforça-se no sentido de exteriorizar a graça e o perfume. Trabalha a semente no interior do solo. Trabalha a terra na germinação da semente. Trabalha o sol sustentando a vida planetária. Trabalham as nuvens na fabricação das chuvas. Trabalha o fogo nos ambientes domésticos ou nas forjas das indústrias. Trabalham as fontes, os rios, os mares e o vento em abençoadas fecundações. Trabalham os pássaros na construção de seus ninhos, na distribuição da semente. Os animais trabalham compulsoriamente. E assim ele segue, depois ele coloca que o homem ocioso rouba da sociedade, ele é um peso morto, né? E que não existe diferença de trabalho de um presidente da República para um médico, para um sapateiro, tudo é trabalho, né? Todo trabalho é importante, né? E que ele lembra aqui também, né? Eu acho que acabou sendo um resumo, a importância do trabalho de fazer as visitas, ou num presídio, ou num lugar na via pública, num abrigo, de N formas. Então, é isso. Eu tenho uma historinha, mas acho que já passou bastante tempo. A historinha é bem pequenininha. Mas eu vou contar, vou aproveitar, já que eu preparei. Eu acho que quase todo mundo conhece, mas, de repente, alguém não conhece, né? Da vaquinha. O que acontece? Um monge estava caminhando por uma estrada e ele levou um discípulo com ele. E ele, caminhando, ele para num lugar e vê uma família assim, paupérrima, né? Estava lá o marido, a mulher e os 3 filhos. Tudo ali assim, bem abatido, a roupinha feia, né? Aí ele vai e pergunta como eles viviam, né? Aí o homem responde assim: nós vivemos do leite da nossa vaquinha. Mas como assim? A metade do leite nós utilizamos para nossa alimentação. A outra metade nós levamos para a cidade e nós trocamos por alimento ou por roupas, né? E assim nós levamos a nossa vida. Aí os 2 foram embora. Quando chegou num determinado lugar, o monge falou para o discípulo: olha, você está vendo aquela vaquinha? Estou vendo. Empurra ela no precipício. Aí ele pegou, foi lá e empurrou a vaquinha. Mas ele ficou, nossa, chocado com aquela atitude, né, do monge. Nossa, a única vaquinha, a única fonte de alimentação, e eu
joguei ela no abismo e foi embora. Passaram-se alguns anos, ele retorna pela mesma estrada e vai até a casa daquela família. Chegando na família, ele acaba vendo um senhor bem vestido, uma senhora com trajes mais elegantes, 3 jovens bem arrumados, vê um tratorzinho ajeitado lá no canto, vê várias plantações, várias cabeças de gado, e ele pergunta: nossa, eu passei aqui há algum tempo e parece que estava tudo tão diferente. Aí ele pega e conta a história, que ele tinha uma vaquinha, mas a vaquinha caiu no precipício, e eles, depois daquele momento que caiu aquela vaquinha lá, ele se viu na obrigação de começar a plantar, a desenvolver outros trabalhos, e com isso a vida foi melhorando e ele foi descobrindo que podia ser bem melhor, né, do que com a vaquinha. Então, assim somos nós. Precisamos de ação. Jogar a vaca no precipício. Jogar a vaca no precipício. Então, vamos buscar fechar os nossos olhos. E agora nós podemos desenvolver um trabalho, um serviço espiritual, pegando o melhor de nós, a nossa essência verdadeira, a nossa boa vontade, o nosso amor, o nosso carinho, e distribuir por todo o nosso planeta, em todos os lugares onde existe um irmão, necessitado de coragem, necessitado de amor, necessitado de esclarecimento. Que todos os nossos irmãos que ainda permanecem no erro, que eles possam, através do sono do corpo material, descobrirem que Deus existe, que Ele está junto de nós, que Ele nos auxilie em tudo que precisamos. Pedimos ao Pai que abençoe a nossa família, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós sentimos que é melhor para o outro. Que Jesus derrame bênção sobre os nossos irmãos espirituais, em especial os que se encontram em situações de sombras, de dúvida, de sofrimento. Que Jesus envolva todo o nosso planeta, em especial aos nossos irmãos que estão em conflito, que possam chegar a uma solução, que possam descobrir a paz, que possam viver a paz. Assim seja.